Renato Sérvio, professor do Centro de Treinamento Rema, coordenador do Rema Prisional. Que prazer ter você nas entrelinhas, nosso podcast. Bem à vontade, a nossa entrevista. Eu quero que você diga para o público tudo que você ministra nas aulas, que as suas aulas são bem famosas. O pessoal está amando as suas aulas, você vem de longe e você ministra as aulas com tanto conhecimento e no Brasil inteiro, né? É isso aí. Soraya, graça e paz, tudo bem com você? Graça Muito obrigado pelo convite, pela honra, pelo privilégio honra toda minha de estar com vocês nesse bate-papo, né? Nesse podcast. Sim, que também é famoso. Tá ficando. Quando eu recebi o convite, de imediato, de prontidão, já aceitei, né? Principalmente para falar daquilo que realmente nos transformou, que é a palavra de Deus, de uma forma simples, objetiva, eficaz, sem nenhuma religiosidade, pelo contrário, de uma forma honesta, sem nenhum dogma de homens, pelo contrário, de acordo com aquilo que de fato está escrito. Então esse é o propósito de nós estarmos reunidos aqui hoje, e eu tenho certeza que quem estiver nos ouvindo será muito, mas muito edificado, principalmente aqui em Bauru. Sim, não é isso? Tenho certeza. Inclusive, o Centro de Treinamento Bíblico Rema, é bom ressaltar que não é igreja, não é doutrina nova, e é simplesmente uma linda escola, né? Bíblica, então, com esse nome bem específico, Centro de Treinamento Bíblico Rema. E isso é maravilhoso, porque tem acolhido pessoas de todas as denominações, de todos os ministérios, todos chamados, e quem não é chamado acaba sendo. Exatamente. Acaba reconhecendo o seu chamado, né? É isso. Aliás, você falou sobre o sucesso do podcast. O vídeo do podcast que nós já fizemos do Rema foi o que mais teve sucesso, viu? Boa. Muito lindo isso. E eu agradeço demais. Mas me conta, Renato, a sua matéria, ela é muito importante, a matéria que você tem ministrado aqui, e eu gostaria muito que você passasse todo esse conhecimento para nós, para o público que está nos assistindo. Tenho certeza que muitos vão compartilhar esse vídeo, esse podcast, para todos os seus amados, porque a matéria, o tema é realmente muito importante. Com certeza. E vamos começar então sobre o poder da fé. O que você tem ensinado a respeito de fé nas suas aulas? É isso. Bom, o Centro de Treinamento Bíblico Rema, ele traz essa proposta de formação dos cristãos, né? A gente entende que assim como uma criança que ela acaba de nascer naturalmente falando, ela precisa crescer, se desenvolver, e tudo isso só acontece com o alimento. Né? Então, uma criança, naturalmente falando, ela precisa do leite da mãe para ela poder crescer e se desenvolver. Não é diferente com o cristão. O cristão também existe uma nomenclatura, a Bíblia fala e menciona sobre o novo nascimento. Né? Jesus, conversando com um homem chamado Nicodemos, que era um dos principais judeus e fariseus daquela época, ele veio ter a noite com Jesus e perguntou: mestre, Rabi, né, sei que tu és vindo da parte de Deus, porque os sinais que tu fazes, ninguém pode fazer se Deus não estiver com ele. Então ele observou, viu Jesus, que fazia grandes milagres, grandes realizações, mas ele não conseguiu ver o propósito real de Jesus na terra. Mas Jesus também sabia que ele precisaria revelar para Nicodemos isso. E a forma com que Jesus despertou isso em Nicodemos foi um diálogo. E se vocês pararem para observar, Soraya, foi um dos maiores diálogos que existe nas Escrituras,
em João capítulo 3, verso 1. É lindo. E aí ele vai e pergunta assim, forte. em verdade, Jesus afirma isso, em verdade eu vos digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Sim. Se nós pegarmos essa palavra ver, Soraya, e traduzir no grego original, porque a Bíblia foi escrita no grego, essa palavra ver significa literalmente experimentar. Então substitui essa palavra ver por experimentar, como ficaria? Sim. Jesus respondeu da seguinte maneira, em verdade eu vos digo, que aquele que não nascer de novo, não pode experimentar do reino de Deus. Sim. Aí Nicodemos, de uma forma natural e humana, por não conhecer as coisas espirituais que nós estamos tratando aqui, exato, ele vai e fala, Senhor, como pode um homem nascer? Porventura ele poderia voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Ou seja, eu como adulto me torno um adolescente, daqui a pouco uma criança, depois um bebê, e daqui a pouco um feto e entra no ventre da minha mãe, é isso que o Senhor quer dizer? Aí Jesus aprofundou a conversa com ele e disse, em verdade eu vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido, Nicodemos, da carne, é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Sim. Não te admires, Nicodemos, eu vos dizer que é necessário nascer de novo. Porque o vento ele sopra para onde quer. Você até ouve a sua voz, mas você não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então a primeira coisa que nós precisamos entender para uma vida de fé é que existem duas realidades. Sim. Uma realidade que ela é natural e uma realidade que ela é espiritual. E é disso que Jesus estava conversando com Nicodemos. Existe um nascimento que é um nascimento que ele é físico, humano, natural, que é uma criança, um corpo físico que sai do ventre de uma mãe. Exato. Mas existe um nascimento que ele é espiritual. E esse nascimento não é a mãe que produz, não são os pais que produzem. Quem produz é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo. Sim. E o mais importante disso é que Jesus falou, olha, o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então ele está mostrando que o verdadeiro ser humano, ele não é um ser físico, ele é um ser que nós chamamos de ser espiritual. E no Rema, Soraya, a gente chega a tratar sobre isso, porque antigamente na psicologia não se via e não se entendia tanto naquilo que nós chamamos como tricotomia. Sim. Eles entendiam antigamente, nos anos 60, nos anos 50, sobre a dicotomia. Conhecia-se apenas sobre alma e corpo, mas não entendiam-se sobre espírito, alma e corpo. Quem desbravou isso naquela época foi o nosso querido e fundador do Centro de Treinamento Bíblico Rema, chamado Kenneth Reagan, que ele sabia da dicotomia, que era alma e corpo, mas ele estudava as escrituras e via também que a escritura falava muito sobre o espírito. E ele não conseguia ver ninguém que ensinava sobre essa verdade. Até que ele estudou um homem na sua época que já ensinava isso há muito tempo, chamado E.W. Kenyon, que foi um grande evangelista também nos Estados Unidos. Quando ele começou a ter contato com esse material, ele viu que esse homem tinha profundidade nesse assunto. E aí ele tomou base bíblica, aonde as escrituras vai falar muito sobre espírito, alma e corpo. Sim. Tanto é que lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, Paulo diz, olha, vocês devem estar irrepreensíveis em tudo, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, em vosso espírito, alma e corpo. Sim. E aí quando se fala de espírito, fala-se de alma e fala-se de corpo, então nós temos que entender que o ser humano, ele é um ser espiritual, que possui uma alma e ele habita em um corpo. Sim. Ele é um ser humano. Sim. Porém, para um estudo didático, pelas escrituras, é que nós conseguimos fazer essa separação. Sim. O ser humano ele não é uma trindade, mas a gente consegue diferenciar esses aspectos desse ser. O que é o espírito? O espírito é o verdadeiro eu e você. É esse ser humano criado conforme a imagem e a semelhança de Deus. Sim. Lá em Gênesis 1:26 fala sobre isso. Sim. Façamos o homem conforme a nossa imagem Sim. e a nossa semelhança. Sim. Quando Deus fala, olha, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, pergunta, qual é a imagem de Deus? E aí nós temos que ir para as próprias escrituras, que é ela que vai responder sobre isso. Eu gostaria que fosse loiro de olho azul, né? Maravilhoso. Você já quer que seja? Né?
Agora, moreno, de olhos castanho escuro, então aí vai. Mas essa semelhança realmente é no Espírito. É no Espírito. Porque se nós pararmos para pensar, a Bíblia que vai responder sobre isso. Sim. Não é o conceito humano, né? Sim. Porque muitas vezes a gente, os seres humanos, o salmista fala lá no Salmo 119 que o Senhor já chamava pelo nome antes da fundação do mundo, né? Então, isso faz a gente ter absoluta certeza que somos realmente seres espirituais dentro dessa matéria. Esse tabernáculo, né? Desse templo. Muito bom. Sim. E a alma nada mais é do que o conhecimento, né? Pois é, e aí que está o detalhe, porque quando fala-se desse espírito, ser espiritual, que é feito à imagem de Deus, essa palavra imagem, ela literalmente mostra em João capítulo 4, verso 24, que Deus está procurando os seus verdadeiros adoradores. Sim. Que adorem ao Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Sim. Então, se nós fomos criados conforme a imagem e a semelhança de Deus, significa que a imagem de Deus é espiritual, e se eu fui criado à imagem dele, significa que nós também somos seres espirituais. E qual a semelhança? Deus, ele ama. E nós também amamos, às vezes, involuntariamente. Às vezes a gente até quer deixar de amar aquele parente, aquele filho, aquele pai, aquela mãe que nos aborrece, que nos machuca, aquele amigo que nos machuca. Aí a gente olha para dentro de si e fala assim, mas eu não consigo deixar de amar. E é por isso que eu me machuco, né? Só. Então, como que se explica isso? Que o seu querer não consegue explicar o amor que tem dentro de você. Muito bom. E a mãe, como que a mãe é dotada, né, involuntariamente, porque a criança, quando nasce, a gente vê a nossa semelhança nela. Sim. E é por isso que a gente a ama, porque aquela coisinha é semelhante a nós, veio de nós. E esse é o maior exemplo que Deus selou quando disse, faça a minha imagem e semelhança. Maravilhoso, maravilhoso. Boa comparação, bom paralelo. É isso mesmo, porque quando nós falamos de imagem, é o que é o ser espiritual. Quando nós falamos de semelhança, são as características, que é o que forma o caráter, né? Então, se Deus é bom, homem bom. Se Deus é justo, homem justo. Se Deus é santo, homem santo. Então, são os seus atributos compartilháveis, né, que foi colocado na criação, na criatura. Né? A alma, como ela é a consciência, né? Que acontece? Você até tem consciência do bem e do mal, do que você aprendeu com o seu conhecimento, com a sua infância, a educação que você teve, os estudos que você teve, você sabe separar as coisas. Mas se o nosso espírito nasceu realmente de novo, ou seja, ele despertou que estava dormindo, né? E como ele desperta? Quando o Espírito Santo vai lá e chama ele, né? Quando nasce, quando crê em Cristo, né? Então, o que acontece? Quando o teu espírito acorda para viver daquele sono da morte do pecado natural, então ele passa a ter a famosa guerra entre a carne, da consciência, de tudo que aprendeu, daquele caráter da infância, da escola, a influência dos amigos, do meio onde vive. Então aquele espírito começa a ter aquela luta interior, né? Entre a carne e o espírito. Entre a carne e o espírito. Exatamente. Então aí a gente percebe realmente
E aí você que há o Espírito. Justo. Porque o exame de consciência está acontecendo. Está acontecendo ali, né? Exatamente. Então, por que nós estamos entrando nisso? E daí, então, deixa eu falar que eu não consigo resistir, de que você percebe isso e daí, então, você deixa o teu espírito dominar a sua mente e a sua carne. Pronto, aí você vive uma vida que agrada a Deus. Muito bom. Quando o espírito realmente está vivificado em Cristo, ele domina a sua carne, ele domina o teu espírito. Mas, professor, continua falando. Não, estou amando te ouvir também. Poxa, que honra. Então, Soraya, dessa forma, por que nós estamos entrando nesse aspecto espiritual? Porque a fé é base, a fé, ela tem como uma base o aspecto espiritual e não natural. Ela não começa no que é natural, ela começa no que é espiritual. Porque tem muitas pessoas achando que a fé, ela é baseada nos sentidos e não é nos sentidos. Como o próprio apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, ele diz, olha, nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Então ele está fazendo um paralelo entre o que é fé e o que é vista. O que é vista? Vista está baseado nos 5 sentidos do corpo, naquilo que nós podemos tocar, ver, ouvir, experimentar. Mas ele está falando que a fé não está baseada nos 5 sentidos do corpo. A fé, ela é espiritual. Por isso que nós estamos voltando lá no início, por isso que nós estamos voltando lá no Gênesis, porque nós estamos fundamentando a base da nossa fé, mostrando que o homem, ele não é um ser que foi criado em primeiro lugar baseado nos sentidos. O homem ele foi primeiro criado no espírito. E é no espírito que está a vida de fé. É no espírito que está a convicção daquilo cujo qual Deus nos criou. Né? Exatamente. Quando Deus nos fez conforme a sua imagem e semelhança, dessa forma, Deus quis com que eu e você, nós e todos que estão nos ouvindo, vivêssemos, de fato, conectados com Ele, como Deus sendo a nossa fonte, e não só como alguém que vai nos dar algo, mas sendo alguém que é a fonte desse algo, onde nós temos uma conexão plena, onde nós não só recebemos vida, mas nós temos Ele como a própria vida, onde nós não temos Ele como apenas quem nos dá sustento, mas sendo o próprio sustento, não só sendo aquele que Ele é o pastor que nos dá alguma coisa, mas Ele é o nosso pastor, sabe? Ele não é aquele que supre as nossas necessidades, Ele é o nosso suprimento. Então, o homem, o Deus para esse ser espiritual, para nós filhos e para nós que fomos criados à sua imagem e semelhança, Ele não é alguém que faz algo por nós. Ele é a nossa fonte de vida. Quando nós falamos de fonte de vida, nós precisamos entender que sem Deus ou desconectados de Deus não existe vida. Porque uma coisa é você ver o mar, mas outra coisa é você ver a fonte de onde o mar está saindo. Porque tem uma fonte do mar. Agora, se esse mar não tiver a fonte, você acha que esse mar não vai secar? É claro que seca. Assim também são todos os seres humanos. Ele sem Deus, ele é como a erva do campo. Fora da raiz. Ela seca, murcha e desaparece. Agora, em Deus, nós podemos florescer. Em Deus nós temos vida. Então, nós seres humanos, em nós mesmos, nós não somos fontes confiáveis. Mas em Deus nós podemos ter a fonte de confiança. Então, em Deus é que começa a nossa fé. É em Deus que nós podemos ter uma confiança, é em Deus que nós podemos nos ancorar as nossas convicções. Porque, afinal de contas, o que é a natureza da fé? A natureza da fé, baseada em Hebreus capítulo 11, no verso de número 1, diz que é a certeza das coisas que esperam e a convicção de fatos que não se veem. Veja, a fé ela sai e ela tira a gente do ambiente dos sentidos. Do concreto, naturalmente falando. Sim. Mas ela vai nos levar para o concreto espiritualmente falando. Exato. E é nesse concreto que nós temos que colocar as nossas convicções. Por quê, Soraya? Paulo mesmo ele vai ensinar isso para a gente, sabe, Soraya? Porque ele fala assim, olha, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ele está falando desse corpo físico. Exato. Ainda que ele envelheça, ainda que ele canse, sim, ainda que apareçam as rugas, ainda que o cabelo venha ficar um pouco mais grisalho, ou até mesmo cair,
Não importa. Existe um verdadeiro homem interior, que é esse homem espiritual, feito conforme a imagem de Deus, que ele se fortalece. E que não envelhece. Exatamente. É o que Paulo fala. Como olha, é esse real. homem ele não envelhece. Não envelhece. Pelo contrário, esse homem ele se fortalece dia após dia. Se esse homem não envelhece, aí Paulo fala assim, olha, então nós não devemos nos atentar nas coisas que se veem, mas sim nas coisas que não se veem. Sim. Porque as coisas que se veem, ele diz, são temporais, são passageiras. Sim. Elas vão passar, mas as que não se veem, elas são eternas. E elas vão ter um eterno peso de glória. O que Paulo está fazendo aqui, Soraya? Olha que interessante. Sim. Paulo conhecia um contexto dos romanos naquela época. Exato. Ele está colocando aqui, na cultura judaica e no contexto romano, a ideia da balança romana, que tinha um prato do lado esquerdo e um prato do lado direito. No prato do lado esquerdo colocava-se matéria-prima e do lado direito também. Aquilo que tinha mais peso é o que tinha mais valor. Paulo também está fazendo o mesmo paralelo dentro desse texto. Ele está falando assim, deixa eu dizer uma coisa. As coisas naturais, elas são leves e passageiras. Muito. Mas as coisas espirituais são eternas. E ela vai trazer para você um eterno peso de glória. Exato. Sendo assim, não fique desanimado com as coisas que você está passando por circunstâncias. E nem pelas pressões diárias que você está passando. Porque essas coisas vão passar. Mas ao invés de você olhar para o lado exterior, olhe para o lado interior. Porque do lado interior tem uma palavra que Deus colocou dentro de você. Existe uma convicção que você pode colocar não nas coisas externas, mas nas coisas internas, naquilo que a Bíblia diz ao seu respeito. Exato. Agora, a pergunta é, o que é que a Bíblia diz ao nosso respeito? Isso que Porque é você bacana. concorda comigo, para que nós possamos ter uma fé vitoriosa, a gente precisa também conhecer o que diz respeito, ou o que Deus pensa ao nosso respeito. Nossa, e é tremendo, hein? Entende isso? Sim. Porque tem gente que é um cristão, é nascido de novo, espiritualmente falando, já é filho de Deus, porque creu em Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, independente de denominação, independente de placa de igreja, Sim. independente. Sim. Ela creu em Jesus e disso fez dela um novo homem, dele um novo homem ou dela uma nova mulher. Só que ela não está vivendo uma vida vitoriosa, uma vida que Deus idealizou para ela, conforme a imagem de Deus, a semelhança, governo, liderança. O porquê que isso pode acontecer com um cristão nascido de novo? Por falta de conhecimento. E de conhecimento. Porque a Bíblia fala em Oséias 4:6 que o meu povo, ele está perecendo porque lhes falta conhecimento. E é aqui que está o detalhe. A Bíblia não diz que o povo de Deus está perecendo por falta de dinheiro, por falta de carro, de apartamento, e nem por causa do diabo. Não, o diabo não pode nada. A Bíblia está dizendo que o povo está perecendo por falta de conhecimento. Porque à medida que você conhece, em primeiro lugar, Deus, Sim. e aí você vai saber quem Deus é, você vai saber o que Ele pensa sobre você, aí você vai tirar de você tudo aquilo que você pensava sobre você mesmo. Você e eu, nós iremos parar de pensar que nós somos frutos do meio. O que é ser fruto do meio? Porque talvez alguém nasceu em uma família que não é benquista, uma família que não foi bem sucedida, talvez alguém foi abusado. E aí você está olhando só para o externo, né? Só para o externo. Só para o que está ao seu entorno. E daí realmente fica difícil você ter fé. E essa pessoa ela vai crescer, desenvolver e ela vai viver uma vida adulta completamente frustrada. E aí qual que vai ser a expectativa dela de vida? Nenhuma. E para você ter fé, realmente é o que você está falando, professor, que você precisa conhecer. Eu só consigo amar uma pessoa que eu conheço, eu vou me aprofundando no conhecimento. Tudo bem, eu amo um sentimento que nasceu em mim, assim também esse dom da fé também nasceu em você, em mim, veio do Senhor, né? É o dom. Sim. E daí, se eu deixar simplesmente isso estagnado, fica difícil. Agora, se eu me aprofundar em conhecer, assim como quando eu amo alguém, eu vou procurar conhecer cada vez mais, eu vou amar cada vez mais, porque eu vou
enxergar aquilo que a pessoa... Justo. Né? Maravilhoso. Por isso que eu falo que quanto mais... E você, pelo conhecimento, você vai conhecer Deus e vai saber, então, o que Deus pensa de você. Pronto, maravilhoso, porque é exatamente isso. Porque a Bíblia fala prosseguir e seguir em conhecer ao Senhor. Por que eu tenho que prosseguir e seguir em conhecer ao Senhor? Porque a própria Bíblia vai explicar. Em Daniel capítulo 11, verso 32 diz que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Sim. Em outras traduções vai falar, esse povo realizará grandes proezas. Jesus falou que mais do que ele, né? Entende isso? E daí, inclusive, eu acho que isso é um mandamento, né? E aí quando a gente... Temos que fazer. E aí quando a gente pega a tradução... Se não fizer, não tem fé. Exatamente. E aí quando a gente pega a tradução na NVT, nova versão a transformadora, sobre Oséias 4:6, já é diferente da outra tradução da ARA, Almeida Revista Atualizada. Porque na Almeida Revista Atualizada diz que o povo que não conhece, o povo perece por falta de conhecimento. Na NVT diz, o povo está perecendo porque não me conhece. Olha a diferença. É forte. É forte. E Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Pronto. Agora, se eu não conheço... Como que se você não tiver fé, maneira de traduzir aí a fé, a confiança, nessa parte humana. Se você não tiver confiança no seu pai, você vai deixá-lo triste. Muito bom. Né? Maravilhoso. Muito bom esse link. Porque exatamente, como que eu vou depositar confiança em alguém que eu não conheço? Essa é a ideia. Eu preciso conhecer para confiar totalmente. Exatamente. Através dessa confiança. Posso te dar um exemplo? Essa intimidade, ele vai se manifestar, lindo. Eu vou fazer as coisas. Lindo, lindo. E é interessante, Soraya, essa questão da confiança, porque eu gosto de dar um exemplo de uma história que vai resumir isso, sintetizar isso de uma forma ainda mais clara e objetiva. Sim. Tinha um homem que ele era um equilibrista. Ele tinha costume já, não aconselho a ninguém fazer isso, mas ele já era um profissional na área. Ele subiu num prédio de 24 andares, e haviam-se 2 prédios de 24 andares, ele colocou uma passarela estreita entre esses 2 prédios e ele disse que atravessaria do ponto A para o ponto B. Certo. E aí as pessoas se reuniram lá embaixo, algumas estavam duvidosas, né, duvidando mesmo que ele ia atravessar, começaram a tirar selfies, tirar fotos, e aí um repórter decidiu subir lá no prédio do ponto B para ver esse homem atravessando e chegando no ponto B. Ele acreditava que realmente esse homem conseguiria atravessar. Sim. E aí teve todo aquele suspense, o homem subiu em cima dessa bicicleta, se organizou, pedalou, na hora que a bicicleta realmente seguia uma linha reta, ele subiu em cima daquela passarela estreita e conseguiu chegar no ponto B. E todo mundo, ufa, graças a Deus. E aí o repórter do outro lado foi fazer uma entrevista com ele e disse, rapaz, eu acreditei, eu sabia que você conseguiria passar, eu acreditava que você conseguiria passar do ponto A ao ponto B. Tanto é que ficou lá no ponto B esperando. Exatamente. Aí ele falou assim, ok, obrigado por toda a sua credibilidade, mas agora eu quero te fazer um desafio. Ele falou, desafio bom, a minha bicicleta tem uma garupa, eu preciso que você sente nela que agora eu vou sair do ponto B para voltar para o ponto A. Aí ele virou e falou assim, bom, acreditar eu até acredito em você, mas confiar eu não confio. Tá bem. Entende? Sim. Então existe uma diferença entre você acreditar em Deus. Sim. Existe uma diferença entre você confiar em Deus. A fé é confiar em Deus. Totalmente. E essa confiança, ela começa a partir do conhecimento que você tem do Deus que você tem. Sim. Agora, esse conhecer de Deus, ele não acontece de forma mística. Que é aí que está o detalhe. Esse conhecer de Deus, ele mesmo se deu a conhecer através de algo. Se deu a conhecer, lindo. Agora, como é que ele se deu a conhecer? Sim. Por meio das Escrituras. Agora, por meio das Escrituras e através de quem? E aí, desse quem não é algo, é uma pessoa. Sim. E aí nós vamos ver que ele faz isso tudo através de Jesus Cristo. De Jesus. E daí tem o versículo que é de fé em fé, de glória em glória. Exatamente. Até que se fique uma estatura. Exatamente. Perfeito. Então essa fé, ela está baseada
em uma confiança em Deus. E essa confiança, Soraya, e é de fé em fé, e que vai nos fazer pessoas vitoriosas. Vai adquirindo o conhecimento, você vai adquirindo experiências com ele, ele vai se fazer conhecer para você. Olha que interessante. Ele vem e fala com você em sonho, aquele sonho você vê acontecer. Sim. Ele fala com você de uma maneira que você fala assim, esse pensamento não pode ser meu, hipótese alguma. Exatamente. Né? Eu já tive experiência do Senhor falar comigo em latim, e eu nunca estudei latim. Meu Deus. Aí eu fui procurar, e era o que naquele momento estava acontecendo com uma pessoa, né? Sim. E eu então acreditei que Deus estava falando comigo, porque uma voz veio falar em latim, né? Então são maneiras e maneiras de Deus se manifestar e se fazer conhecer. Essa frase que você falou, ele se faz conhecer. Exatamente. É tremendo. Deus nunca quis ser um mistério, né? Não. Deus sempre quer se revelar aos seus filhos. E por isso ele fez os profetas na terra, Exatamente. que é para ele poder se revelar aos homens. Agora, tem uma forma primária para isso, que é aí que nós temos que entender. Qual que é a forma primária de Deus falar aos filhos? Pelas Escrituras. Sim. Essa é a forma primária. Tanto é que é um livro de família e que tem todo o conhecimento ali, ciência, psicologia, agora veja, tudo. Por que é importante nós entendermos isso? Porque quando eu falo de fé, eu não posso mistificar a fé. O que é fé? Fé é a certeza e a convicção. Convicção do quê? No que está escrito. Porque a Bíblia vai falar de forma clara, olha, essa é a vitória que vence o mundo. É a nossa fé. Mas a fé, você mesmo disse, Soraya, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Sim. Então fé e palavra são sinônimos. Sim. Como que fé é gerada no meu coração? Se renova a cada dia. Exatamente. Então por isso que eu tenho que estudar. Nenhum homem conseguiu contestar essa palavra. Nenhum, ela se comprova. E ela não se contradiz. Exatamente. E aí nós entramos num aspecto importante aqui desse nosso podcast. Porque a Bíblia, ela é uma revelação progressiva. Sim. De Gênesis a Apocalipse. Se revela toda hora. Ela vem o tempo todo se cumprindo. O tempo todo se cumprindo. E ela fala de 4 aspectos principais, Soraya. Esses 4 aspectos são criação, queda, redenção e glorificação. Dentro desses 4 aspectos, tudo isso vai apontar e convergir em uma pessoa chamada Jesus Cristo. Sim. Porque é nele que nós temos a nossa fé restaurada. Sim. É nele que nós temos a nossa autoridade restaurada. Sim. É nele que nós temos a nossa identidade restaurada. Sim. É nele que nós temos essa nova natureza. Sim. É nele que nós temos essa comunhão com Deus, sim, novamente, plenamente restaurada, aonde nós temos agora o Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo também podendo operar sobre nós, sim, é onde nós podemos clamar, Abba, Pai, tudo por meio daquilo que Cristo fez. Cristo, eu sempre falo que ele é, de fato, a maior expressão, ou a expressão única e exata de quem Deus é. Sim. Através de Cristo, sim, eu entendo toda a vontade de Deus. Sim. Eu entendo, em primeiro lugar, quem Deus é, mas eu entendo também quem é que Deus quer que nós sejamos. Cristo revela o Pai, mas ele também revela eu e você. Ele revela como é que ele quer que nós andemos. Oh, meu Deus. E ele deu o seu nome para nós deixarmos de ser criatura, para sermos filhos, cordeiros. Exatamente. E fazer parte da herança. Exatamente, porque foi naquilo que Jesus fez na sua morte, sepultamento e ressurreição, porque em Cristo nós vamos ver que ele era o próprio Deus, o verbo que estava com Deus, sim, mas ele precisou se fazer carne. Sim. E por que ele precisou se fazer carne? Porque teve um primeiro Adão que desobedeceu a Deus. E porque ele desobedeceu a Deus, entrou o que nós chamamos de maldição no mundo. Morte, miséria e enfermidade. Logo, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. E aí se fez necessário agora, sim, de Deus ter um justo
para ser sacrificado no meu e no seu lugar. Sim. Mas quando Deus olhou para a terra, não tinha um justo sequer. E aí o próprio Deus precisou se fazer carne. Sim. E tanto ele ama que ele não desistiu de nós. Pronto. Né? E aí que está um detalhe, né? Esse Deus que nós estamos falando não é um Deus religioso. Não. A Bíblia diz que ele amou o mundo, não foi a igreja. Sim. Ele amou o perdido. Ele amou eu e você, nós. Sim. Quando nós éramos pecadores, inimigos dele, nem sequer queríamos saber dele. Sim. Mas ele provou esse amor. Uma Sim. coisa, Soraya, é você amar de palavras. A outra coisa é você amar de ação. Sim. E é muito maravilhoso isso que você ensina e a gente então aprendendo e vivendo, né? Que o rema é viver a palavra, né? Experimentar, né? E viver. E você vai levar as pessoas à realidade que isso é possível porque aconteceu com você. Exatamente, né? possível. Exatamente. Então é maravilhoso isso. Porque em Deus a gente... Porque quem experimentou pode dizer Exatamente. Como experimentou, Exatamente. Como aconteceu, né? Quando a Bíblia fala, né, ó, provade e vede Sim. que o Senhor é bom, ele não está falando só de coisas materiais, é principalmente no aspecto espiritual, Sim. em que eu estava separado dele, eu não tinha capacidade e condições por eu mesmo, por mim mesmo, sair desse calabouço, desse lamaçal do pecado, mas ele, pela sua graça, decidiu me salvar, te salvar, nos tirar desse lugar por meio de Cristo Jesus. Maravilha. E aí vai Jesus, ele vem e manifesta, né, a graça e a verdade, e ele se oferece de uma forma salvadora a todos os homens. Todo. E aí nesse momento que nós aceitamos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós somos salvos. Essa palavra salvação, para concluir isso aqui, Soraya, significa sozo, cura, preservação, proteção, sanidade. Ou seja, Deus decidiu dar ao mundo, na pessoa de Jesus, um pacote, um presente. E quem recebe Jesus já recebe proteção, recebe cura, recebe salvação. O seu espírito é recriado e reconectado em Deus novamente. E agora ele tem uma nova realidade. Sim. E apesar de ter uma nova realidade, é restaurada a autoridade. Meu Deus. E aí o nome também é confiado a essa pessoa. E essa pessoa agora, no nome de Jesus, ela pode usar e exercer a autoridade contra tudo e qualquer coisa que se levanta contra a vida dela. Mas como que ela vai conhecer essas coisas? Somente se ela aprender a palavra. Tendo a primeira iniciativa de reconhecer Exatamente. Que não somos nada, que não conseguimos nada por nós mesmos, que precisamos que ser ensinados. Dependemos de Deus, assim como toda a natureza depende de um poder sobrenatural, assim como as ondas do mar não invadem a terra. Sim, né? Muito bom. E de repente nós buscamos Ele e reconhecemos que Ele é Deus. E daí, como você acabou de dizer, vem todo o pacote completo e perfeito. Aí que está o detalhe, Soraya. E perfeito. E aí, para a gente poder sintetizar tudo isso, Sim. A questão é como é que eu tenho acesso a experimentar todas essas verdades e realidades que já estão disponíveis. Assistindo às suas aulas. E entrando no Centro de Treinamento Bíblico Rema. As matrículas estão abertas. Olha, a gente precisa fazer 10 podcasts. Dia 16 ainda, as matrículas estão abertas no Rema, tá? Dia 16 do 4. Para o pessoal que está aqui em Bauru, que é cristão, nascidos de novo, que tem o desejo de aprender a palavra de Deus conforme ela é. Amém. E que quer aprender de uma forma profunda, não perca a oportunidade. Esse ano é seu ano. Não prolongue mais, não deixe para amanhã aquilo que você já pode fazer hoje. É o tempo de você crescer, de você avançar. E eu ganhei de presente, eu vou curtir. Que coisa boa. E vou aproveitar ao máximo. Tá vendo, gente? Faça como a Soraya. Quando você voltar em Bauru, você vai vir de novo aqui no nosso podcast falar, inclusive, a respeito do Rema prisional, que eu quero ouvir muito. Vai ser um privilégio. E você tem um mar de conhecimento aí para dar para nós. Tem muita coisa para ser abordada. Professor Renato Sérvio, muito obrigada. E se você gostou, compartilhe, curte e se inscreva em nosso canal, que terá muito mais novidades. Obrigada. É isso aí. Obrigado, gente, pela participação. Uma honra, um privilégio estar com vocês. Não perca tempo, faça o Rema
e as matrículas estão abertas até o dia 16. Soraya, muito obrigado. Privilégio aprender com você também, viu? Imagina, um abraço. Eu que estou aprendendo. Obrigada. Tchau, tchau, gente.